Bom dia! Dia 1 de maio, hoje eu estava aqui fazendo meu momento com Deus, ouvindo essa música de fundo e Deus ministrando muito no meu coração sobre paternidade. Essa música fala muito sobre isso, que nós somos filhos amados, não somos órfãos. Deus, ele já nos encontrou, Jesus já nos encontrou lá naquela cruz e garantiu uma paternidade para nossa vida. Então não somos mais órfãos. E hoje, iniciando esse mês, eu senti de fazer um propósito com vocês. Eu quero compartilhar todos os dias os meus devocionais. Então eu apareci aqui do jeito que eu tô mesmo, porque eu quero compartilhar um pouco dos meus momentos com Deus, das minhas orações, das minhas conversas com Ele, porque eu tenho aprendido coisas muito especiais. E eu acredito que vai ser muito legal eu compartilhar isso com vocês também. Então, hoje o assunto vai ser paternidade. Então fica aí comigo, que daqui a pouco eu vou dar um trato no meu rosto, botar uma roupa que eu tô de pijama. Para dar início nesse momento especial que eu quero compartilhar com vocês, eu vou dar play nessa música que é a música do dia. Eu gosto de pegar uma música e essa música ser a música do meu dia. Então eu fico às vezes um dia inteiro ouvindo a mesma música. Eu coloco pra repetir. Ou então às vezes eu fico uma semana inteira ouvindo aquela música, quando a música fala comigo, quando Deus está falando comigo através dela. Então nesse caso é uma música só, às vezes é uma playlist inteira, às vezes são 2, 3 músicas. Nesse caso, hoje Deus está falando através de uma música. Então eu vou te convidar a meditar nela junto comigo. A música é Sou Filho, do Matheus Brito. Todos os dias acordo e percebo que amado sou. Todos os dias acordamos e percebemos que somos Sei amados. quem eu sou e contigo eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor quando estamos com Jesus. Eu fui comprado com preço de sangue naquela cruz. Nossa, que coisa mais linda! O sangue derramado na cruz que nos comprou. Tudo que estava em trevas habita a sua luz. Nossa, meu Deus, que coisa mais linda essa letra. Sou filho amado, nem a morte irá nos separar. Aleluia. Sou filho amado, nem a morte irá nos separar. Aleluia. A morte não vai nos separar, pelo contrário, a morte vai fazer com que a gente fique para sempre na eternidade com Ele. Amado sou. Sei quem eu sou e contigo eu sou mais que vencedor. Eu fui comprado com preço de sangue naquela cruz. Nossa, Tudo que estava em trevas habita a sua luz. aquele coração angustiado, aquele coração triste, depressivo, agora habita a luz. Amado, nem a morte irá nos separar. Aleluia.
demais, lindo demais. Eu criei e recebi, e agora pra sempre filho sou. Eu criei Quando nós cremos, nós recebemos. e agora pra sempre filho sou. Amém, amém. Além de fazer o devocional com o louvor, eu faço também com a palavra. E o versículo que eu peguei aqui, já coloquei no post-it para nós, está em Efésios 1:3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, aqui em Efésios 2, a gente vê que Jesus, Ele nos adotou. Através dele, nós somos adotados por Deus. Ele que criou de novo essa conexão que fez com que a gente voltasse a ser filhos de Deus. Então, é através de Jesus. É por isso que não há outra forma de chegar a Deus a não ser através de Jesus. Então, falando sobre esse assunto, sobre paternidade hoje, eu trouxe aqui alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês, que é a diferença de uma mentalidade de órfão para a mentalidade de filho, porque nós já somos filhos, nós já temos agora de novo esse amor direto ao Pai, não precisamos mais ter um sentimento de órfão, não precisamos e não devemos mais ter sentimento de órfão, pois somos filhos. Então, qual que é, às vezes, a nossa dificuldade? Porque às vezes nós já entendemos que somos filhos, mas nós não conseguimos mudar algumas coisas na nossa vida. Então, nós temos algumas situações, algumas mudanças que nós precisamos realizar para que a nossa mentalidade ela reflita em atitudes de quem já é filho e não de quem ainda é órfão, porque órfão nós éramos antes de encontrar Jesus. Então, qual que é a diferença? A mentalidade de órfão. O órfão, ele precisa fazer coisas boas para merecer a bênção do pai. Mas o filho não precisa fazer isso, porque o filho, ele já se sente completamente aceito por Deus. Então, qual situação você está? Você ainda é órfão nessa situação? Você acha que você precisa fazer coisas para merecer o amor do Pai? Ou você entende que você já é completamente aceito por Deus? Que Deus te ama exatamente do jeito que você é, falho, pecador. O órfão, ele se sente indigno de amor e perdão. Mas o filho, ele sabe receber o amor que o Pai já nos deu. O órfão, ele frequentemente sente que o pai está bravo. Ele acha que Deus é um Deus bravo, que não vai amar ele, que não vai perdoar ele, que não vai receber ele com amor e com alegria depois dele ter pecado um monte. Sabe aqueles dias, aquelas semanas, aqueles meses, aquela temporada da sua vida em que você peca, está afastado de Deus e aí você acha que não pode se aproximar de Deus de novo porque pensa que Deus vai olhar para você e vai dizer: não, você já errou demais, você já ficou muito tempo longe de mim, você já prometeu muitas vezes que ia vir até mim e não veio. Então o órfão, ele tem esse sentimento, porque ele acha que o pai vai estar bravo, mas a verdade é que nós não somos órfãos, nós somos filhos. Então nós precisamos confiar na bondade do Pai e receber o seu perdão. Saber que a qualquer momento nós vamos estar recebendo o amor e o perdão dele, independente do quão sujo estivermos, do quão longe ficamos dele ao longo de muitos anos às vezes. Então o órfão, ele se sente vítima do destino. Isso é muito forte também. O órfão tem muito espírito de vitimismo, ele se vitimiza.
Ele acha que o destino colocou ele naquele lugar, ele acha que o destino fez com que ele estivesse num lugar ruim, muitas vezes, mas o filho, ele assume a sua responsabilidade. O filho entende, eu tô aqui nessa situação porque eu decidi isso, eu escolhi, eu não busquei a Deus, eu me afastei de Deus. Então o filho, ele assume a sua responsabilidade, e é por isso que o filho volta pro pai. A gente tem aquela história, né, do filho pródigo, que o filho pródigo, certa vez, pediu tudo pro pai dele, falou, pai, eu quero toda a minha herança, eu quero tudo que é meu, e saiu de casa, pegou tudo que era dele por direito e ficou um tempo afastado do pai, ficou longe de casa, gastou tudo que ele tinha, e o pai era um pai com herança, que ele saiu da sua casa cheio de coisas, cheio de bênção, mas ele gastou tudo que tinha, ele ficou talvez anos vivendo no pecado, vivendo de forma que ele nem lembrava mais do pai dele, ele nem sabia mais quem era o pai dele, nem procurava o pai dele, nem procurava. E então, certa vez ele perdeu tudo, e quando ele se colocou num lugar onde ele já não tinha mais ninguém do lado dele, onde ele já tinha perdido tudo, onde ele estava numa situação horrível, ele estava triste, ele estava sozinho, angustiado, e ele já não tinha mais nem o que comer, então ele estava comendo comida de porcos, porque já não tinha mais nem o que comer. Então ele olha para aquela situação dele e ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para a casa do pai. E naquele momento em que ele volta, então, ele diz assim, pai, eu pequei contra ti, mas eu quero que o Senhor me trate como um servo seu. E aí o pai, quando recebeu aquele filho de volta, o pai ficou tão feliz. O pai fez uma festa e o pai disse, de maneira alguma você vai ser tratado como um servo meu, você vai ser tratado como meu filho. E aí o pai pegou e mandou matar o melhor boi que tinha lá no campo. Disse, vem aqui, vamos preparar o melhor churrasco para ti. Fez um churrascão para ele. Fez uma carne de costela, um vazio. Eu gosto de churrasco. E foi isso que o pai fez pro filho. O pai também pegou o filho, trocou as vestes dele, ele estava todo sujo. O pai trocou as vestes, colocou novas vestes nele. E novas vestes significa uma nova forma de se portar, de viver. É isso que Deus faz com a gente. Ele coloca novas vestes em nós. Ele nos dá uma nova forma de viver, um novo caminho, uma nova vida. O pai também botou novas sandálias nos pés do filho. Isso significa um novo caminhar. Antes andávamos numa direção, íamos para um caminho, mas então o Senhor nos dá um novo caminhar. Ele coloca novas sandálias no nosso pé. E o Senhor, Ele também coloca uma aliança no nosso dedo, assim como esse pai também pegou uma aliança e colocou no dedo do filho. E disse assim pro filho, agora você é meu filho. Você sempre foi, né? Mas você agora tem uma aliança comigo. Você está recebendo uma nova chance, uma nova aliança comigo. Eu te dou uma nova chance. E é isso que Deus faz com a gente. Nós somos os filhos pródigos, né? Só que nós não somos órfãos. Então nós não podemos nos sentir vítimas do destino. E pensar, eu tô aqui nessa situação porque eu sou uma vítima. Não, nós temos que assumir nossa responsabilidade. Assim como o filho fez e ele disse, eu vou voltar para casa do meu pai. Eu vou admitir que eu errei. Vou dizer pro meu pai, pai, me perdoa, eu pequei contra ti. E isso também não teria acontecido se o filho tivesse aquela mentalidade que nós falamos antes, que frequentemente acha que o pai está bravo, acha que o pai não vai receber ele, acha que Deus não quer mais saber dele. Então essa também é a mentalidade de um órfão. O filho não, o filho disse, quer saber o que eu tô fazendo aqui? Eu vou voltar para casa do meu pai. Eu sei que meu pai vai me receber, nem que seja como meu servo. Como servo dele, meu pai vai me receber. Mas na verdade, o pai não recebeu ele como servo. Ele disse, de maneira alguma, você nunca será tratado como meu servo, você será tratado como meu filho. Então, o filho, ele confiou na bondade do pai, ele confiou e por isso ele recebeu o seu perdão.
Por quê? Porque o filho, ele sabe receber o amor que o pai já nos deu, assim como nós falamos antes, né? E o filho, ele também se sente completamente aceito por Deus. Ele sabe que ele não precisa fazer coisas para merecer o amor de Deus. Então essas são as mentalidades de filho que nós já vimos até então. E o que mais? Tem mais mentalidades de filho que nós devemos ter. Porque o órfão, ele culpa pessoas pelo seu estado atual. Mas o filho, ele sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então o órfão talvez ele culparia pessoas, circunstâncias por estar naquele lugar em que ele estava. Se ele não fosse um filho, né? Aquele menino, filho pródigo. Se ele fosse órfão, talvez ele ficaria lá naquele chiqueiro, lá comendo comida de porcos e diria: eu tô aqui porque as pessoas me colocaram nessa situação, as pessoas me traíram, foram injustas comigo, me abandonaram e eu vou ficar aqui. Mas não, ele se levantou daquele lugar, porque ele sabia que ele estava lá por um bem maior, ele sabia que todas as coisas cooperavam para o bem dele, é por isso que ele se levantou daquele lugar. Uma outra visão de um órfão também é que o órfão, ele batalha para um dia poder ser aceito por Deus e pelas pessoas. Mas o filho ele sabe que foi feito por Deus para ser amado e também para amar. Então, você é filho, você não é órfão, você é amado e há um pai que te espera. Há um pai que está de braços abertos e ele jamais vai te tratar como servo, ele sempre vai te tratar como filho. Então, reconheça isso, assuma a sua responsabilidade e receba o amor de Deus.